Pessoal, olá novamente, bem-vindos de volta à nossa continuação da aula 16, aula apenas de exercícios relacionados ao assunto que a gente já está lidando. E sem muitas delongas, eu já estou projetando o terceiro exercício. O terceiro seria o primeiro da aula de hoje, mas é uma continuação direta da aula anterior, então o terceiro exercício relacionado aos assuntos de espaços, subespaços vetoriais, base e dimensão, né, que é a 16ª aula nossa. Então, aqui agora eu vou lidar com base e dimensão daquele subespaço soma e intersecção, e vou falar de soma direta também. Para quem não se lembra, isso daqui, esse item A aqui, ó, para vocês terem noção, esse item A gente falou isso das aulas 10 até a aula 13. A gente tratou desse assunto. Por quê? Porque eu falo de base, né, dimensão, que era, acho que a aula 12, 13, alguma coisa assim, e subespaço soma e subespaço intersecção, eu falei nas aulas 10 e 11, alguma coisa assim. Então, das aulas 10 às aulas 13, da 10 a 13, é o assunto desse primeiro item aí. Então, ou seja, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ok? Relembrando, para eu obter uma base, eu preciso primeiro do conjunto de geradores e depois mostrar que é ali, ok? Para obter o conjunto de geradores de U mais W, eu preciso determinar o do U, determinar o do W e juntar o conjunto de geradores. E aí, depois eu preciso verificar se esse conjunto de geradores ele é LI e, portanto, vai ser a base de U mais W. Então, acho que ficou claro qual é a ideia do exercício. Então, bora começar ele aqui. Então, depois a gente se preocupa com o B, tá, pessoal? Então, item A. Primeira coisa que... e aqui, ó, eu falei U mais W, mas eu não falei. Esse é o subespaço U do R3. Aqui o subespaço W do R3, ele tem que satisfazer essas condições aqui. O U tem que satisfazer essa e o W tem que satisfazer essa. Os meus subespaços. Percebam que eu já afirmei que são subespaços vetoriais. Eu já não quero mais provar, como o exercício 2 da aula anterior, eu pedi para provar que era um subespaço vetorial, ok? Aqui eu estou afirmando que é um subespaço vetorial já. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, primeira coisa que eu vou fazer é determinar um conjunto de geradores de U. Não vou me preocupar com base, geradores. Nós vamos preocupar com a base do mais W só. Então, vamos lá. Um XYZ pertence a U, sei somente se acontecer o quê? Bom, pessoal, aqui eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou isolar o Z porque está mais fácil. O meu Z vai ser igual a menos 3x mais 2y. Então, um cara que pertence a U, ele é dessa forma, ó, XY, e o meu Z, ele tem que ser menos 3x mais 2y. Ok? Feito isso, coloco o x em evidência. Isso vai dar o vetor 1, 0, menos 3, mais z, 0. Perdão, gente, aqui... Não, tá certo, aqui é y, não é z. É força do hábito, né? Que eu geralmente não isolo o y. O z é 0, 1 e 2. Perfeito? Moral da história, o meu subespaço U, ele é gerado pelos vetores 1, 0, menos 3 e pelo vetor 0, 1 e 2. Esse é o conjunto de geradores de U. Para que ele vai me servir? Apenas para eu juntar com os de W, que é o que eu vou fazer agora. Então, fazendo de W agora, um XYZ pertence a W, sei somente ser o quê? Qual é a condição para W? Aqui está mais fácil isolar o Y, né? Escrever o Y como sendo, passa o 2x para lá, o 4z para lá, o Y fica menos 2x mais 4z. Então, um cara pertence a W se e somente se ele for da forma x menos 2x mais 4z e z. Ou seja, todo vetor x, y, z pode ser escrito como combinação linear do vetor 1 menos 2, 0, mais, agora aqui sim, z vai dar 0, 4 e 1. Ok? Portanto, o conjunto W ele é gerado pelos vetores 1, menos 2 e 0 e 0, 4 e 1. Ok? Bom, pessoal, quem é o conjunto? Vou ter que virar a folha aqui. Aqui agora, presta atenção, eu vou até dar destaque. Quem é o conjunto gerador? Eu não estou falando que é a base. Conjunto gerador de U mais W. Vou pegar aqui da outra folha, ó. Esse era o conjunto de U, esse era o de W.
eu vou ter que juntar esses dois com esses dois. Então, ó, conjunto gerador de U mais W, vocês não vão estar enxergando aqui, mas eu estou juntando o do U e do W. Ó, 1, 0, menos 3, 0, 1 e 2, 1, menos 2, 0, 0, 4 e 1. Tá? Agora sim eu vou tentar comparar as duas. Ó, 1, 0, menos 3. Ó, 1, 0, menos 3. Agora sim. 1, 0, menos 3. 0, 1, 2. 1, menos 2, 0. 0, 4, 1. Ok? Esse é o conjunto gerador de U mais W. Agora pausa. Uma coisa que eu acho que fica claro para vocês a partir de agora. Quantos vetores eu tenho em U mais W? 4. U mais W é subespaço do R3. Qual é a dimensão do espaço R3? 3. Esse cara é impossível ser base. É impossível esse cara ser base. Por quê? Porque eu tenho 4 vetores num espaço onde a soma tem que ter no máximo 3. Lembre-se disso da aula passada, das aulas anteriores. A dimensão de U mais W, como U e W são subespaços do R3, o U mais W, como os U mais W são subespaço de um espaço vetorial, a soma deles não pode ultrapassar, a dimensão não pode ultrapassar a dimensão do espaço. Então, não tem como, eu tenho certeza absoluta que este conjunto é LD. Eu tenho certeza, por quê? Porque U mais W suporta, no máximo, 3 vetores ali, já que ele é um subconjunto do R3 que tem dimensão 3. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Esse é o conjunto de gerador. É a base? Não, porque é LD. O que a gente precisa fazer agora? Pegar esses 4 vetores, 1, 0, menos 3, 0, 1 e 2, 1, menos 2, 0, 0, 4 e 1, e escalonar para saber qual vetor que vai ser eliminado aqui do escalonamento. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer as operações elementares, que vocês já sabem qual que é. A única que eu vou fazer aqui é esse menos esse. Né? A linha 3 menos a linha 1. Então, eu vou copiar aqui a linha 1, vou copiar a linha 2, e a operação ali vai dar 0, menos 2, 3, 0, 4 e 1. A próxima operação elementar que eu vou fazer aqui, ó, é essa mais 2 vezes essa menos 4 vezes essa. Né? Seguindo aquele algoritmo que a gente aprendeu lá. Então, 1, 0, menos 3, 0, 1, 2. Agora aqui vai ficar 0, 0, 7, 0, 0, menos 7. E eu acho que nem precisa falar muito para vocês, que eu vou fazer essa mais essa, na quarta linha, mais a terceira, vai ficar 1, 0, menos 3, 0, 1, 2, 0, 0, 7 e 0, 0, 0. Moral da história, eu ignoro as linhas nulas. A gente aprendeu isso na aula de completamento de base. Na verdade, lá eu completava, mas eu fiz um exercício que eliminava. É o caso aqui que eu estou eliminando, porque tem a mais. Esses 3 vetores são LI, porque senão eu teria zerado. Não tem como mais eu proceder escalonamento, porque eu já obtive a forma escada, tirando a linha nula, né, eu obtive a forma escada ou a forma escalonada da minha matriz. E moral da história, esses 3 vetores são LI e, portanto, uma base para esse meu espaço vetorial é 1, 0, menos 3, 0, 1 e 2 e 0, 0, 7. É base de U mais W. Ok? Essa é uma base do U mais W. Ah, professor, mas por que o senhor pegou esses 3 últimos aqui? Pessoal, tecnicamente, vocês podem pegar qualquer um desses 3 primeiros que aparecem aqui nessa linha de escalonamento. Se você quiser pegar os 3 que eram originais do problema dos geradores, não tem problema nenhum. Inclusive, aqui eu disse que é uma base, tá? Essa aqui não é a única. Lembra da aula de bases que existem infinitas bases para um subespaço vetorial, de um espaço vetorial, seja. Então, você pode pegar 1, 0, menos 3, 0, 1, 2, 1, menos 2, 0, ó, porque esses 3 caras ou esses 3 caras dá na mesma, tá? Eu peguei os 3 últimos aqui, sei lá, porque eu quis pegar agora dessa vez, mas você pode pegar esses daqui também, não tem problema nenhum, beleza? Acabou o problema? Não. Lembre-se no item A que ele pediu
Dimensão, a gente não calculou dimensão ainda, beleza? Daqui a pouco eu falo da dimensão. Vamos primeiro achar as bases. Eu achei só a base do U mais W. Agora eu preciso achar a base do U inter W. Ok? Então, bora fazer agora o U inter W. Então, ó, 1xyz pertence a U inter W. 1xyz pertence a U inter W. Se e somente se aconteceu o quê? As duas, se e somente se acontecer as duas propriedades ao mesmo tempo. 3x menos 2y mais z é igual a 0. 3x menos 2y mais z é igual a 0. E a outra propriedade é 2x mais y menos 4z é igual a 0. 2x mais y menos 4z é igual a 0. Resolvendo esse sistema, que também vai ter tem infinitas soluções, né? Porque 3 equações subtrai de duas incógnitas, tem uma variável livre, né? Eu vou chegar que o x é igual a z e eu vou chegar que o y é igual a 2z. Logo, 1xyz pertence a U inter W se e somente se ele for da forma z, 2z e z, ou seja, o x é igual a z, o y é igual a 2z e z é z, né? Colocando o z em evidência, é 1, 2 e 1. Portanto, o U inter W é gerado por esse vetor. E, pessoal, esse daqui já é a base. Sabe por que esse aqui já é a base? Porque ela só tem um único vetor. Para um conjunto com um único vetor ser LD, teria que ser apenas o vetor nulo. E esse vetor é um não nulo, o gerador é não nulo. Então, aqui já é uma base. Se tivesse dois vetores, eu teria que ver se os vetores eram um múltiplo do outro, para saber se são LD ou LI. Se tiver três vetores, aí eu faço a combinação linear, igual, eu coloco na matriz, desculpa, né? Coloco na matriz, escalono, ver se tem linha nula, igual eu acabei de fazer com o U mais W. Nesse caso aqui, esse cara já é a base, e agora sim, vamos falar da dimensão. A dimensão de U mais W é 3, e a dimensão de U inter W é 1. Ok? A dimensão de U inter W é 1. Ok? Tá claro isso daí? E só com uma observaçãozinha, ó, acabou o exercício aqui, tá? O exercício acaba aqui. Era de se esperar, o item A acabou, tá, gente? Era de se esperar que esses resultados batessem, por quê? Porque dá uma olhada, eu não sei se vocês se lembram daquele resultado que falava que a dimensão de U mais W, ele é a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da intersecção entre U e W. Eu não comentei nada, mas, por exemplo, esses dois vetores, um não é múltiplo do outro. Então, isso daqui é uma base para U. Portanto, a dimensão de U é 2. Esses dois vetores, um não é múltiplo do outro, né? Essa é uma forma de você verificar, inclusive em VGA a gente faz isso, né? Como você verifica se dois vetores são LD ou LI? Você verifica se um é múltiplo do outro. Se um for múltiplo do outro, eles são LD. Se não for LI. Como eles não são múltiplos um do outro, isso aqui é uma base de W. Então, a dimensão de W também é 2. A dimensão de U mais W tem que ser 2 mais 2. Opa! Mas isso daqui não pode passar de 3, menos 1. A dimensão de U mais W era 3, né? Cadê? Aqui, ó. É base, e a dimensão de U mais W está aqui. É 3. Isso daqui já era esperado que teria uma intersecção de dimensão 1, porque U mais W a gente provou que dava 3. Perfeito? Partimos agora para o item B. Podemos dizer que o R3 é a soma direta de U mais W? Bom, relembrando, vamos pegar aqui a folha de sulfite, vou até colocar aqui assim, ó, né, para poder fazer o exercício. Podemos dizer que aqui está o item B. Quando que a soma é direta? R3 é soma direta de U mais W, se somente se acontecer duas coisas.
todo vetor do R3 é decomposto como soma de U mais W, essa é a primeira situação, e que U inter W é igual a apenas o vetor nulo do R3. Não é 0, 0. Esse 0 aqui, ó, é 0, 0, 0, tá? Porque nós estamos trabalhando com R3. Bom, a questão é, direta, a gente já sabe que a soma não é. De duas, uma. Se acontecer a soma, ela não é direta. Por quê? Porque o inter W não é formado apenas pelo vetor nulo. Ele tinha um vetor lá dentro, que acho que era 1, 2, 1. Certo? Agora, o que eu quero que vocês pensem para responder isso daqui é o seguinte. A soma é verdadeira? Será que todo cara de R3 é gerado pelos vetores de U mais W? Sim. Como que você justifica isso? Presta atenção. Todo mundo concorda comigo que U mais W está contido em R3. A soma está contida em R3. Só que a dimensão de U mais W, a gente provou no item anterior, que era 3. E isso é a dimensão do próprio R3. Ou seja, a base de U mais W é base do R3. A base de U mais W também é base de R3. Se todo vetor de U mais W é gerado por 3 vetores, todo vetor de R3 é gerado por 3 vetores. Aliás, todo vetor de R3 é gerado por 3 vetores. Afinal de contas, o R3 tem dimensão 3. E a gente chegou resolvendo o exercício que o U mais W também tem dimensão 3, que eles são gerados por 3 vetores. Moral da história, o conjunto de geradores daqui também é o conjunto de geradores daqui. Como a dimensão desse é 3, a dimensão desse é 3, a base desse aqui é base desse aqui. Se a base desse daqui é de U mais W, aliás, se o conjunto U mais W tem uma base de 3 vetores, então necessariamente a mesma base é a base para o R3. Então, segue que o R3 ele é soma de U mais W, ou seja, todo vetor de R3 pode ser escrito como combinação linear da base U mais W. O R3 é igual a U mais W. Porém, vamos justificar o resto, ou seja, vale essa, mas não vale essa. Vale essa, mas não vale essa. Porém, a soma não é direta, visto que... Você pode escrever o que você quiser, tipo, o que você quiser não, né? Dentro dos... Visto que esse cara não é apenas o vetor nulo do espaço, ou você pode escrever assim, visto que a dimensão de U inter W é 1, que é diferente de 0. Né? A dimensão tem que ser 0 quando a soma é direta. Perfeito? E com isso encerramos esse exercício 3 e passamos, portanto, para o quarto e penúltimo exercício, que é bem rápido. Tá certo? Bem rápido assim, em partes. Tem as duas funções, f de x igual a x e g de x igual a módulo de x. Eu quero mostrar, já estou afirmando para vocês, que esse conjunto S ele é linearmente independente. Na aula 12, a gente falou de LD e LI. E eu falei de vetores, do V3, de pontos do R3, eu acho que falei de matrizes, falei de funções e de polinômios. Né, para saber se o conjunto de polinômios é LD ou LI e assim por diante. E lá eu apresentei um resultado para vocês. Que era um determinante. Você colocava o determinante e as derivadas. Só que eu quero que vocês reparem uma coisa. A minha g de x, agora é aula de cálculo 1, tá? A minha g de x, cuidado, tá? É módulo de x. Por definição, o módulo de x, ele é o x, se o x for maior ou igual a 0, e menos x, se o x for menor do que 0. Ok? Esta é a função módulo. Logo, qual é a derivada? Professor, mas por que você está derivando? Porque eu estou lembrando daquele resultado. F de x, g de x, f' de x, g' de x. Certo? Qual que é a derivada desse cara? Bom, derivada, para todo x maior do que 0, derivada de x é 1. Então, para todo x maior do que 0, a derivada dá 1. E para todo x menor do que 0, dá menos 1. Ou seja,
Vou até fazer o gráfico aqui, ó, relembrando o cálculo 1. O eixo x, o eixo y. A derivada dessa função módulo de x é esse cara, aqui no caso é 1, e, bolinha aberta, no menos 1. Aí que vem a questão. Eu posso utilizar esse resultado lá do determinante que eu ensinei na aula 12? Não. Por quê? A minha função g de x, ela é descontínua. Como a minha g' de x ela é descontínua, não posso usar o resultado. Isso aqui é um bônus, tá, gente? Eu nem comecei a resolver o exercício ainda. Por que eu não posso usar esse resultado? Aqui, ó, é problema. Nossa, problema foi ótimo. Problema. Aqui é problema. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram daquele resultado, mas a função módulo de x, ela é contínua. Ela é contínua, se ninguém tem dúvida. Posso até fazer um gráfico. Bom, o gráfico da módulo todo mundo já sabe o que é, aquele Vzinho, né? Ela é contínua, e aqui eu escrevi de menos 1 a 1. Poderia colocar menos 2 a 2, menos 1 a 4, enfim. Poderia colocar o intervalo que fosse aqui. Eu escolhi de menos 1 a 1. Porém, aquele resultado eu preciso de ter função contínua com derivada contínua. E a função módulo não é contínua. Até falei isso lá na aula lá atrás. E aí, eu teria que ter um C1 aqui, para que eu pudesse ter o resultado. C1 é a função contínua com derivada contínua. C2 é função contínua com derivada contínua e derivada segunda contínua. Perfeito? Então, eu não posso utilizar esse resultado. Então, como que eu resolvo? Como que eu resolvo essa bagaça aqui, então? Qual é a única forma teórica de se resolver quando um conjunto ele é linearmente dependente ou linearmente independente? É pegando o vetor nulo do espaço. Quem é o espaço aqui? Espaço de funções contínuas. Quem é o vetor nulo? A função identicamente nula. A função f de x igual a zero para todo x. Né, que eu estou chamando de O de x, geralmente. Certo? E mostrar e pegar uma combinação linear da f com a g. Só que a g é módulo. Ela quebra em duas funções dependendo do meu intervalo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir em duas etapas. Uma para x negativo e a outra para x positivo. Então, ó, primeiro, para x pertencente ao intervalo de menos 1 a 0, e aqui o intervalo aberto, porque eu quero pegar o x negativo. Certo? A minha g de x é a função menos x. Logo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o vetor nulo, que é a função identicamente nula, 0 de x é igual a 0, como combinação linear das duas funções. É o padrão. Como que você verifica se um conjunto é LD ou LI? Se alfa e beta for apenas igual a 0, quer dizer que estas duas funções são LI. Se alfa e beta, além do 0, 0, tiver alguma solução não nula, certo? Então, é LD. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, eu posso escrever, então, isso aqui como alfa x menos beta x, ok? E aí, eu chego nisso aqui, ó. Coloca o x em evidência, alfa menos beta x. Pessoal, se o meu x varia de menos 1 a 0, então, ó, veja bem, eu tenho aqui um produto de duas coisas, alfa menos beta vezes x dando 0. Ou alfa menos beta é 0, ou x é 0. Só que o x não é 0. Aliás, o x ele pode ser a qualquer outro valor. Aqui não vai ser 0. Então, só me sobra que alfa menos beta é igual a 0. Esta é a minha primeira condição. Esta é a minha primeira condição do meu problema. Qual que é a segunda condição? A segunda condição vai sair para o x de 0 a 1. Afinal de contas, é o intervalo que eu escolhi. Perfeito? Segunda condição, vamos lá. Para x no intervalo de 0 a 1, agora fechado em 0, a minha g de x é x. Né? Porque a módulo de x ela é x para x maior ou igual a 0.
Logo, como que vai ficar agora? Pego o vetor nulo como combinação linear das duas funções. Para quem não entendeu, essa é a f e essa é a g, tá? F de x é igual a x e g de x agora é igual a x. No caso anterior, ó, aqui era a f e a g do problema, ó. A f de x é x, a g de x é módulo de x. Quando x é negativo, é menos x. Quando x é positivo, é a x. Ou seja, eu peguei o vetor nulo como combinação linear das duas funções. Repito aqui a mesma coisa. Alfa mais beta vezes x. Disso daqui a gente vai concluir que alfa mais beta tem que ser igual a zero. Pessoal, o x pode ser zero agora? Essa é a segunda condição. O x pode ser igual a zero? Pode ser igual a zero. Não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, isso aqui tem que valer para todo x no intervalo de 0 a 1. Então, com certeza, quando o x, por exemplo, for igual a 1, meio, o alfa tem que ser igual a menos beta, ou alfa mais beta igual a zero. Tá certo? Então, por mais que tenha uma situação particular, isso daqui tem que valer para todo x, de 0 a 1. Então, para que isso aqui valha para todo x de 0 a 1, necessariamente alfa mais beta tem que ser igual a zero. Juntando as duas condições, logo, para todo x pertencente ao intervalo de menos 1 a 1, o que tem que acontecer? Alfa menos beta tem que ser igual a zero e alfa mais beta tem que ser igual a zero. Primeira e segunda condições juntas. Não precisa sofrer muito, certo? Não precisa sofrer muito, que se você somar as duas equações, dá 2 alfa igual a zero, portanto, alfa é zero, e beta também vai dar zero. Eu chego que a única solução é alfa igual a zero, beta igual a zero. Se esta é a única solução, a gente conclui que o conjunto S formado pela x e módulo de x é Li em C de menos 1, 1. Ok? Que era exatamente o que o exercício estava pedindo para mostrar. Perfeito? E, por fim, um exercício atrelado à matriz de mudança de base, que está relacionado às aulas 14 e 15. Tá certo? Um pouquinho diferente, tá, pessoal? Aqui eu fiz um problema inverso do que eu ensinei nas aulas. Lá nos exercícios da aula de matriz de mudança de base, na aula 15, parte 2, eu pedi a matriz de mudança de base. Aqui agora eu estou dando a matriz de mudança de base, que era a base. É meio que um problema inverso, tá certo? Então, veja bem, eu dei aqui, e aqui entra a aula 14, porque a aula 14 é aquela matriz de coordenadas, então eu vou precisar das matrizes de coordenadas do vetor, tá certo? Eu quero saber quem é a base C, ou seja, eu quero saber quem são os vetores V1 e V2 da base C. Só que veja bem, eu já tenho esses dois caras aqui, da base B. E eu tenho a matriz que vai da base B para a base C. Pessoal, se eu tenho a matriz da base que vai de B para C, quer dizer que esta matriz, ela surgiu quando eu peguei os vetores da C e escrevi como combinação linear da B. Lembra que é o contrário. Matriz que vai de B para C, eu pego os vetores da C e escrevo como combinação linear da B. Então, ó, vamos montar aqui o problema. O V1 é um número vezes o 1, 1, mais um número vezes menos 2, 2. O V2 é um número vezes 1, 1, mais um número vezes menos 2 e 2. Para eu obter a matriz que vai de B para C, eu pego os vetores da C e escrevo como combinação linear dos vetores da base B. Só que eu já dei a matriz. E aí, agora que vem um bonito. Se eu já dei a matriz, quem eram esses números que viriam... Vamos supor que eu não tivesse... eu tivesse o vetor V1 e V2. Eu teria que descobrir qual era o A1, eu chamava lá de A1, A2, B1 e B2, na aula anterior, na aula 15. Certo? A1, A2, B1 e B2. Só que se eu já tenho a matriz, eu já tenho esses números. Acabou o problema. Por quê? Porque a primeira coluna dá exatamente os caras que aparecem aqui no V1. E a segunda coluna dá exatamente o cara que aparece na segunda linha. Veja bem, V1 é igual a uma vez esse vetor mais esse vetor. Ou seja, esse cara é esse mais esse. Tá aqui, ó, 1 e 4,
1 e 4. Moral da história, ou seja, o teu vetor V1 vai ser quem? 1 vezes 1, 1. Vai ser 1, 1. Vamos fazer a conta. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8 e 8. Ou seja, dá o menos 7 e 9. E o vetor V2 vai ser quem? O vetor 0, 0, né? Se eu fizer 0 vezes 1 dá 0, 0. Esse menos 2, eu vou manter esse mais para ficar mais fácil para eu não me perder. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Portanto, isso aqui vai dar o vetor 4 e menos 4, onde a base C é a base menos 7 e 9 e 4 e menos 4. Ok? Bom, como eu já havia falado para vocês, essa segunda aula era uma aula, parte 2, era uma parte mais rápida, e com isso, pessoal, nós encerramos esse assunto na 16ª aula, com exercícios relacionados a espaço, subespaço vetorial, base, dimensão, matriz de mudança de base, intersecção, soma direta, que é o assunto que eu chamei, como eu falei nas outras aulas, a parte 2 do meu curso de álgebra linear das 5 que a gente tem. Então, na próxima aula eu já vou começar a terceira etapa, que é a parte de transformação linear, e acho que era isso. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, como eu sempre falo, deixem os comentários no vídeo. Qualquer observação que vocês perceberam, deixe também, que eu vou corrigir nas descrições do vídeo. Então, por favor, como eu sempre peço, às vezes eu esqueço, compartilhem esses vídeos, deixe esse vídeo chegar aos amigos de vocês que fazem a disciplina de álgebra linear, seja em qualquer universidade, para que esses vídeos me alcancem o maior número de pessoas e eu possa ajudar de uma forma, enfim, independente da universidade onde eu dou aula. Então, mais uma vez, obrigado, e nos vemos na próxima etapa do curso. Então, um grande abraço e tchau.